depois daquela última aula hiper complicada, vem uma parte de física que eu acho particularmente bem tranquila. Energia, trabalho, potência, bem tranquilo. Vê só. Qual é o conceito de trabalho? O conceito de trabalho é aquilo que você pode deslocar através de uma força. Isso é um conceito bem restrito para esse caso. Quando você empurra uma caixa, por quanto tempo, não quanto tempo, mas por qual distância você consegue carregar ela, você vai ter um determinado trabalho. Se você aplicar uma força maior, o trabalho é maior. Se a distância for maior, o trabalho também é maior. Então o conceito de trabalho, resumido, força vezes distância. Porém, se você tiver com a força inclinada, por exemplo, você carregando um carrinho de viagem, uma mala de viagem, você carrega ela assim, você não puxa ela assim pelo chão. Então esse cara aqui, o conceito geral, trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo desses carinhos aqui. Raoni, e esse caso aqui, por que não tem ângulo? Não tem cosseno? Porque como o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1. Então esse cara morre. Não morre de anular, morre porque qualquer coisa vezes 1 dá ele mesmo. Entendeu? E o conceito gráfico. Se você tiver um gráfico de força por distância, a área desse gráfico, eu tenho um retângulo aqui, mas pode ser qualquer cara, a área vai ser numericamente igual ao trabalho. Acabou. Tranquilo, não é isso? Beleza. E o que é potência? Visto que trabalho é fácil, potência é trabalho sobre tempo. Só. Se o trabalho for em joule, o tempo for em segundo, joule por segundo a gente usa watt. Watt de energia elétrica também, porque a potência também pode ser uma potência elétrica, uma potência muito, uma potência blá. Só. Deu para entender trabalho? O trabalho é bem simples. É bem simples mesmo. Sabe um dos fatores que eu acho que esse cara é simples? Porque, diferente de força, energia e trabalho são grandezas escalares. Você não precisa interpretar para onde está. Entendeu? Por exemplo, você está empurrando a caixa, força vezes distância. Se você estivesse puxando a caixa, você iria puxar o peso. Peso e altura. Qual a fórmula de peso? mg. mgh. Daqui a pouco, guarda essa informação. O trabalho que você leva para uma caixa é mgh. Guarda. Em física, energia é a capacidade de você realizar trabalho. Tem vários tipos de energia, vários. Só que, como a gente está estudando mecânica, a gente vai falar de energia mecânica. E a energia mecânica é um conglomerado de 3 energias: cinética, potencial e elétrica. E a elétrica não, elástica. A cinética, o cinético vem de velocidade, mv²/2. O potencial é quando você tem o nome está dizendo um potencial de você transformar em alguma coisa. Na verdade, não é energia potencial gravitacional. Enfim, mgh. Quando você tem altura, você tem a capacidade de você ir para o chão. Isso é um certo potencial que você tem. E elástica envolve o elástico, que a gente já viu força elástica. kx²/2. Isso é literalmente a soma dos k's. Entendeu? Você vai somar os k's. A energia mecânica são todos eles. Ah, mas às vezes eu coloco tipo, só um ou só outro. É verdade. Se você tiver só altura, não tiver mola e não tiver velocidade, você só vai ter energia potencial. As outras são zero. Você somar com zero, vai alterar alguma coisa? Não. Então a gente pode pegar cada um isoladamente. A gente pode pegar uma de duas, por exemplo. Aqui você tem energia potencial. Aqui você tem energia potencial. Aqui você tem energia cinética. À medida que você vai caindo, essa energia potencial vai se transformando em cinética. Então aqui no meio você vai ter metade potencial e metade cinética. Entendeu o esquema? Energia é muito tranquilo. Imagina uma tabela grande, 100% ou 0%. À medida que você vai caindo, essa aqui vai caindo de 100, essa aqui vai aumentando de 0, vai chegar a uma posição 50, esse aqui passa. Tá ligado? É bem tranquilo, pô. Não tem uma dificuldade, não tem uma... óbvio que se ele fizer uma questão difícil, vai achar. Então, o trabalho é exatamente a energia final menos a inicial. Ou seja, trabalho é a variação de energia. Por que eu podia pensar nisso? Esse cara é joule, em joule, em joule. Trabalho também é em joule. São caras que têm a mesma grandeza, a mesma unidade. Se são a mesma unidade, é porque eles são de grandezas semelhantes ou iguais. Imagina o seguinte. Você começa com energia inicial. Tá certo. Opa! Não, tá certo, tem final, né? Porque quando eu for falar agora, delta é qualquer final menos inicial. Você está com energia. Massa, você dormiu, você se alimentou, você acorda de manhã. Você passou muito tempo sem comer, então você não está 100%. Mas você vai o quê? Toma um café da manhã. Você 100% de sua energia. Ao longo do seu dia, você vai realizando trabalho. Você vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, você, sei lá, corre, blá blá blá, para academia, blá blá blá, realizando trabalho. Vai chegar um ponto do dia que você vai estar sem muita energia. O que você faz? Você almoça, dá uma sobrecarga. Realiza trabalho, você janta.
Reta, trabalho. Você janta, sei lá, de novo, um lanche e dorme. Então você percebe que energia e trabalho, a gente acontece no dia a dia da gente. Não precisa ser uma coisa física. Deu para entender? Beleza. Existem dois tipos de campo. O conservativo, que conserva, e o dissipativo, que dissipa. Óbvio. Então se conserva, o início é igual ao fim, que é igual ao meio, que é igual a qualquer um. Então nesse caso aqui, o 1 potencial, o 2 cinético, o 3 elástico. Como é um campo conservativo, não tem perda de energia, potencial é igual a cinético é igual a elástico. MGH é igual a MV ao quadrado, igual a HX. Tá ligado? Não tem o que fazer. Raoni, mas se eu quiser de 1 para 2, esquece o 3. Se eu quiser de 2 para 3, esquece o 1. Se eu quiser de 1 para o 3, esquece esse cara. Raoni, tu dissesse que aqui tu estava no meio termo. Tu tinha uma energia potencial diferente daquela, menor, e uma cinética diferente dessa, menor. É. E não era a soma dos dois? Se eu quiser igualar esse ponto com esse, não tem problema. Energia potencial linha mais energia cinética linha. Por que eu tenho linha? Porque a cinética total é essa e a potencial é essa. Esse aqui é o meio termo, coloquei linha. Igual a ou a energia potencial de antes, ou igual a energia cinética de depois. Ou igual a energia elástica. Dissipativo, conservativo. Você vai pegar o ponto que você está, o ponto que você chegou e igualar. Não quer saber do resto. E se for dissipativo? Você perde. Percebe que daqui para cá eu não coloquei nada, então ele caiu normalmente. Então daqui para cá é conservativo. Só que desse ponto para esse, ele passou por um cara que tem atrito. Então esse atrito você vai perder energia. Por quê? Porque o atrito é uma força. E é uma força aplicada por um espaço. Força, espaço, trabalho. E trabalho é variação de energia. Então nesse caso aqui, nesse específico, não nesse específico, de modo geral, afinal, é o quanto você tem retirando o trabalho que você fez. E esse trabalho pode ser apresentado de várias formas. Pode ser um atrito, que é um caso clássico. Atrito, resistência do ar, blá, blá. Mas por que atrito é assim, tão legal? Tão legal não, mas tão separado. Porque atrito tem forma, força de atrito. Se for resistência do ar, ou ele coloca numérico, ou ele diz assim, o cara perdeu 10 joules. Aí você vai botar, final é igual a inicial menos 10. Você coloca. Ele pode dar em porcentagem. Fulaninho perdeu 30%. Se o cara perdeu 30%, ele ficou com 70%. Então, final é igual a inicial vezes 70%, vezes 70 sobre 100, enfim, você coloca. Para esse caso específico, não precisa ser assim, mas tipo, o cara que vai passar por uma trilha em linha reta, o corredor vai estar correndo no asfalto. Alguma situação que tem um ponto, do outro lado tem um ponto, você vai passar por uma pista que tem atrito, vai funcionar da seguinte maneira. Trabalho de atrito é força de atrito e distância. A força de atrito é μ vezes normal. E por que eu estou dizendo essa situação? Porque a normal depende de como você vai estar. Se você estiver no plano inclinado, a normal é percossêntrica, como a gente viu antes. Se você tiver de cabeça baixa, a normal vai ser mais um peso igual a outra força. Então, entendeu? Nesse caso aqui, por que é específico? Porque nesse caso a normal é igual ao peso. Então, normal é igual ao peso. E peso é quem? mg. μ/mgd. Então, se você fosse fazer essa questão, vou até colocar de vermelho, como é que ficaria? Você colocaria energia final é igual a energia inicial. Como é essa situação, eu vou colocar que tipo de energia é essa? Como eu estou falando de velocidade, a energia cinética que eu vou ter aqui é mv' ao quadrado. Por que v'? Porque essa velocidade ela vai perder, você vai diminuir essa velocidade. E nesse caso aqui você não perde massa, você perde velocidade. É igual a mv ao quadrado sobre 2, o original, menos μgd. Nesse caso aí, em particular, você poderia cancelar a massa. Tá ligado? Você poderia cancelar a massa e tal. Deu para entender? Você pega o ponto que você quer, vê se é conservativo. Se for conservativo, igual ao final. Se for dissipativo, igual ao final, menos o quanto você perde. E pode ser algum desses casos ali. Tá bom? Só isso, bem tranquilo. Eu acho esse assunto bem mais leve do que o outro. Tá certo? Não é porque é leve que você não tem que estudar. Até a próxima.